Bom dia! Mais uma semana que se começa, né? Na nossa disciplina. Gente, hoje em religião, a gente vai trabalhar os conceitos de religião. Eu resolvi abordar esse conceito, porque às vezes muito se vê falar sobre religião, mas pouco se entende o que é religião, a própria religião, certo? O que é religião? A religião é um conjunto de símbolos e rituais que possuem significados, amparados pela crença de um grupo de fiéis que se identificam com a organização religiosa. Então, religião é um conjunto de símbolos, né, de rituais, então, de coisas que aí você faz em conjunto. Então, são aquelas coisas que você faz em conjunto, né? Então, todos têm a mesma ideia sua sobre essa fé, né? É um grupo de fiéis, é sobre a fé. A fé não precisa ser em um Deus, né? A religião, mas pode ser em algo. Em uma organização religiosa que é uma igreja, né? Pode ser. Religião, essa frase eu escutei muito. Religião, futebol e política não se discute. O que é que vocês acham? Essa história é muito contada por muitos pais, né? Meu pai mesmo, ele sempre dizia que essas três coisas não se discutia. Eu não posso discutir. Por quê? Porque, a meu ver, ele dizia isso, que essas três coisas não podiam se discutir porque cada um tem a sua opinião, tem a sua ideia formada sobre a sua religião, sobre o futebol. Então, se eu sou Santos, eu não quero ouvir falar ninguém dizendo que o Santos jogou mal, que ele foi ruim, entendeu? Essa é a ideia. E a política, se eu torço para partido tal, se eu voto em partido tal, ninguém vem me convencer o contrário. Então, por que ele dizia isso? Porque para não ter atrito. Meu pai nunca gostou de briga, nunca gostou de discussão. Então, ele queria dizer isso, que não queria que houvesse discussão, que não houvesse briga. Então, muitas vezes, para você evitar uma briga, você não fica calado, não é assim? Mas essas três coisas são muito importantes. Os três assuntos sejam de grande interesse para todos nós. Por quê? Porque a nossa sociedade, a gente precisa saber, né, um pouco de cada coisa, e a gente precisa entender a importância. A religião é muito importante dentro da nossa sociedade, para a nossa vida, para o nosso bem-estar. A política também, importantíssima. E qual é a discussão? Eu posso discutir? Pode, mas tem que ser uma discussão sadia. E qual é aquela discussão sadia? Aquela que você fala, o que você pensa, o outro escuta e fala o que ele pensa e você escuta. Então, não há atrito. Ou você pode... ter aquela conversa, essa parte aí eu entendo, eu concordo, já essa outra eu discordo. Então, sem briga. Então, é uma conversa, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa conversa sobre religião, sobre o futebol, sobre tudo sobre tudo a gente precisa ter essa consciência de conversar com as pessoas, mas ter esse bom senso, respeitar a ideia do outro. A religião é um dos fenômenos mais importantes entre aqueles pertencentes exclusivamente ao ser humano. Toda cultura ou civilização, sem exceção, desenvolveu um sistema religioso. Então, toda sociedade, toda civilização, lá desde o início dos tempos, né, do ser humano, desde o início das primeiras civilizações, eles já existia um tipo de religião. Eles já tinham um sistema de religião. Aí eu trouxe essa frase de Emile Durkheim, que ele diz o seguinte: uma religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças, práticas que
Ai, ficou ruim. Que reúnem uma mesma comunidade moral, chamada igreja. Então, são essas práticas, a gente chama de doutrina, né? Toda igreja tem uma doutrina. Cada um tem as suas regras, as suas proibições, né? As suas crenças. Todos nós, cada igreja tem a sua doutrina a ser praticada. Todos aqueles que a ela aderem. Então, quando eu entro numa igreja, eu vou cumprir, né? Eu vou seguir aquelas doutrinas, aquelas regras. Tudo é proibido usar calça na minha igreja. Então, se eu estou indo para a igreja, eu tenho que cumprir aquela doutrina, certo? É uma decisão sua ir aceitar aquela religião. Então, também é uma decisão sua, opção, né? Opção não. Você tem que cumprir a doutrina, certo? Respeitar. O segundo elemento que participa, assim, de nossa definição, não é menos essencial que o primeiro, pois ao mostrar que a ideia de religião é inseparável da ideia de igreja, então religião e igreja não se separam, dizendo Emily Durkheim. Ele faz pressentir, é porque ficou branca as letras, ficou ruim. Ele faz pressentir que a religião deve ser uma coisa em mentalmente coletiva. Então, a religião, ela é coletiva. Você já pensou em uma religião, uma única pessoa tendo esse tipo de religião? Não, não tem. A religião, ela é coletiva. Por exemplo, os católicos, todos eles seguem as mesmas regras, as mesmas doutrinas, né? Vou citar exemplo. Aí temos a doutrina do... esqueci o nome deles, que eu acho muito interessante também. Eu sou batista, eu sou da primeira batista, então eu sigo as doutrinas da minha igreja. O pessoal que é da Assembleia, então não vai uma pessoa, não é uma pessoa que tem esse tipo de religião, são várias pessoas. É um conjunto de pessoas que formam esse sistema religioso, certo? Principais religiões do mundo e do Brasil. Essa é uma curiosidade, é muito abordado esse assunto na história e na geografia, né? Vocês vão ver, se não já viram, vão ver. Mas é só uma questão para que vocês entendam que não existe só católico e evangélico, né? Nós temos outros tipos de religião, certo? Religião abraâmicas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Religiões asiáticas, como hinduísmo, budismo, o confucionismo, o shintoísmo e o taoísmo. Nomes todos, né, diferentes. No continente africano, destaca-se o voodoo e o candomblé. No Brasil, em virtude da colonização portuguesa, é predominantemente cristã, católico. Então, pela nossa colonização, a maioria das pessoas no Brasil são cristãos católicos, né? A grande parte. Nós temos também os cristãos protestantes, os espíritas, né? O espiritismo, a Umbanda, o candomblé. Isso. Então, esses são as que existem no Brasil, certo? O cristão católico, o cristão protestante, o espiritismo, o Umbanda e o candomblé. Então, são 5 tipos de religiões que eu citei aqui para vocês. Religião versus religiosidade. Qual a diferença?
Às vezes você fala, mas não sabe qual é a diferença dos dois. O significado de religião é religar o homem a Deus. Então, a religião, ela religa o homem, nós, seres humanos, a Deus. Então, é uma questão de estar ligado, né? Estar em sintonia com Deus. É quando a pessoa vai a uma determinada igreja, onde a mesma tem um sentimento, uma entrega verdadeira e sincera ao Deus a qual ela acredita. Então, é quando a gente vai à igreja e se entrega, e canta, e louva a Deus. Então, isso é religião. Você está ali conectado, né? Conectado com Deus, com o Espírito Santo. Isso é religião. E a religiosidade é a pessoa não ter compromisso verdadeiro. É estar ali apenas por estar e movida apenas por uma rotina. Então, se você está apenas ligado a uma rotina de ir para a igreja no domingo, de sentar naquela cadeira, de cantar, de isso e aquilo. Então, essa rotina sua é religiosidade. Então, não tem nada a ver com religião. Você está ali por estar. Então, você podia estar sentado ali dentro da igreja, ou podia estar sentado no sofá da sua sala, ou em qualquer lugar. Então, não vai fazer a diferença. Você está como se estivesse forçado, né? Então, isso aí é ruim. Não tenha. Se você está tendo fazendo esse seu ir à igreja como uma rotina, como uma obrigação, isso está errado. A religião é quando você está ligado a Deus, ligado a tudo que Ele faz, certo? Então, você está na igreja porque você gosta, porque você quer estar lá. E é isso, gente. É só uma breve explicação, né? Para que vocês entendam que tem vários tipos de religião e o que é religião. Espero que vocês tenham compreendido e deixarem a atividade para que vocês realizem e aprendam um pouco mais, certo? Tchau, tenham todos uma boa aula. Ai, Jesus, o que é que eu fiz?